Vamos ver nesse vídeo como resolver esse problema quando você tenta mesclar duas consultas com fontes de dados distintas. Antes de resolvermos o problema, a gente precisa entender o que está acontecendo por trás do Power Query para que esse problema realmente aconteça. Vamos imaginar que temos duas fontes de dados. Uma fonte de dados está em um local da web, certo? Vamos imaginar que isso daqui seja um SQL Server, certo? E o segundo, um arquivo de texto do tipo CSV. Pode ser vários outros tipos, ou mesmo até mesmo um API, ou um servidor, outro servidor SQL Server, não importa. Mas nós queremos fazer uma junção dessas duas fontes de dados dentro do Power Query para que a gente transforme isso em uma única tabela. Acontece que o Power Query por trás, ele faz um procedimento em que é chamado de Query Folding. Esse Query Folding, ou você pode até encontrar ele na documentação da Microsoft traduzido em português para dobramento. Esse Query Folding nada mais é do que uma forma em que ele traduz a linguagem M, que acontece por trás do Power Query, para executar uma única ação dentro do SQL Server, ou dentro de outro local que utiliza a possibilidade do Query Folding. Quando ele faz essa passagem de única informação para o SQL, para isso acontecer, ele precisa fazer troca de dados entre eles, entre as fontes de dados, ou seja, o Query Folding pode enviar dados do tipo os dados que estão inclusos aqui para o SQL para que ele possa fazer uma junção mais performática e passar para o Power Query. Então, no momento que é feito esse Query Folding, existe um carinha aqui no meio, eu vou até dar uma afastada nele aqui, em que um carinha aqui no meio que é exatamente o Firewall. O que é que ele exatamente faz? O que o Firewall faz aqui? No momento que vai feito o Query Folding, vai fazer essa transição de dados, ele primeiro passa para o Firewall, para depois fazer essa transição de dados aqui, essa troca de dados no Query Folding. Só que o Firewall, ele vai olhar para as duas fontes de dados e perguntar, peraí, vocês dois têm o mesmo tipo de acesso? E para o Power Query ele quer dizer, você aqui é um dado público? Não, eu sou um dado organizacional. Para acessar meus dados, a pessoa precisa ter acesso à organização daqui, a um login de organização. Já isso aqui é um dado privado. Esse dado privado aqui está dentro do meu computador, está dentro de algum canto, em que quem tem acesso aqui não pode ter acesso a esses dados aqui. Não pode existir dessa forma. Então, se por acaso o Firewall olha isso aqui e fala, não, peraí, vocês são de tipos de fontes de dados diferentes e possuem acessos diferentes. Então, eu não vou deixar vocês fazerem essa mesclagem, porque o pessoal aqui, o usuário aqui, não permitiu isso. E o usuário é exatamente a gente. A gente pode configurar exatamente esse tipo de ação que o Firewall faz, certo? Porém, voltando aqui em relação ao que o Firewall faz, se por acaso os dois tipos forem do tipo organizacional, então ele vai conseguir fazer essa junção. Se esse aqui for público, então ele já é diferente, não pode. Então esse tipo de junção só pode ocorrer quando ele for organizacional e organizacional, ou público e público. Se ele for privado, privado, ele já não vai conseguir. Organizacional, privado, organizacional, público, público, organizacional, somente se forem iguais, certo? Mas ainda tem um porém. Veja só, a gente vai fazer um exemplo aqui para executar esse problema. Pronto. Eu abri o Power Query aqui do Excel, a gente está usando o Excel, mas pode ser o Power BI ou Excel, tanto faz. E vou criar uma nova consulta nula. O exemplo que eu vou utilizar aqui vai ser exatamente o mesmo exemplo que a documentação da Microsoft mostra. Então eu vou chamar essa consulta aqui de Company. Vou no editor avançado e colar esse tipo de consulta. O que essa consulta faz? Ela pega dados de um serviço web e traz para dentro aqui do Power Query o nome de uma empresa em que esses dados foram extraídos, onde esses dados foram extraídos. E a primeira coisa que ele pede é exatamente as credenciais. Então eu vou aqui colocar as credenciais. Por esses dados serem públicos, posso acessar ele como anônimo. E aí ele consegue aqui, ó, ele faz um drill down dentro da tabela que ele achou aqui de uma empresa específica, e essa empresa específica aqui, ó, retorna esse texto. Beleza? E eu vou criar uma outra consulta, essa consulta nula, vou chamar ela de pesquisa, em que essa pesquisa ela vai acessar uma outra fonte de dados.
E essa fonte de dados é exatamente o Bing. Vou aqui no avançado e faço a consulta desse avançado. O que é que ele vai fazer com essa consulta aqui do Bing? Ele vai fazer uma pesquisa na internet com o nome da empresa aqui, ó, em que foi encontrado na outra fonte de dados. E vai me retornar aqui um tipo de conteúdo web. Vou até apagar esse binário aqui. Uma tabela web com esse tipo de pesquisa. Vou também acessar uma credencial aqui. Anônimo também, por ser pública. E ele vai trazer já o primeiro erro. Utilizando o primeiro exemplo aqui, que é ignorar, eu posso ir lá em opções e configurações e opções daí consulta. No momento que eu for em opções de consulta, dentro do arquivo atual, dentro da opção arquivo atual ou pasta de trabalho atual, como estou utilizando o Excel, eu posso ir lá em privacidade e poder escolher quais são os dois níveis de privacidade que eu tenho aqui, ó. Se é combinar os dados de acordo com a configuração de nível de privacidade ou ignorar os níveis de privacidade. Nesse meu caso está desabilitado porque dentro da minha configuração global do meu Excel aqui do meu Power Query, eu especifiquei que eu quero sempre saber o nível de privacidade de cada um. Eu posso muito bem aqui, ó, em privacidade e fazer, ó, combinação de dados de acordo com o nível de privacidade de cada arquivo, ou seja, não de cada fonte, mas sim de cada arquivo. E aí, se eu voltar lá para privacidade, opa, tem que dar o OK antes. Privacidade, agora sim está habilitada, ok? E nesse caso aqui, ó, eu posso muito bem ignorar ele. E agora aquele problema do firewall vai ser resolvido, porque a gente vai ignorar o firewall para ele poder executar a ação. Então, OK aqui, já vou atualizar aqui tudo. E quando atualizar tudo, ele traz exatamente a consulta gerada aqui pelo Bing, certo? Agora a segunda opção é, eu não quero que o firewall seja ignorado para poder fazer essa consulta, eu quero que ele continue fazendo esse tipo de procedimento. Para fazer isso já é uma outra situação em que a gente tem que ficar atento. Veja só, eu vou lá novamente, opções de configuração, opções de consulta, vou habilitar novamente que ele combine apenas com os tipos de fonte de dados, vou atualizar. Primeiro ponto que a gente tem que entender é exatamente qual o tipo de acesso que os dois têm. Esse tipo de acesso aqui, que é exatamente essa fonte de dados aqui, eu tenho um tipo de acesso, enquanto o Bing eu tenho outro tipo. E como é que eu configuro isso? Eu posso vir aqui em configurações de fonte de dados, ou arquivos, configuração de fonte de dados. E aqui, ó, nesse primeiro tipo aqui, eu posso editar para que ele seja do tipo público, organizacional ou privado. Público, todos têm acesso. Organizacional, ele é como se fosse um tipo de acesso de uma empresa específica. E privado é que ele não pode se misturar com outros tipos de dados organizacionais ou privados. Eu vou botar aqui, ele dá permissão, vou chamar ele de organizacional. O segundo, a fonte de dados, que no caso é o Bing, ele tem que ser obrigatoriamente organizacional para poder mesclar com os dados desse tipo de fonte de dados. Se ele for por acaso público, ele não vai conseguir. Então ele vai ter que ser organizacional ou público, certo? Eu vou colocar aqui organizacional aqui, vou lá em permissões globais, procurar o Bing. Aqui está ele, vou editar permissões e também colocar ele organizacional. Vou dar um OK e fechar. Isso considerando que a gente vai continuar utilizando o firewall. Caso ele não seja utilizado, ele vai ser ignorado e tem por que você fazer essa alteração. Mas agora, a segunda forma de resolver esse problema, deixando o firewall habilitado, é poder trazer esses dois tipos de fontes para uma única consulta do Power Query. Por quê? Para o firewall, ele não pode acessar as duas fontes de dados ao mesmo tempo em consultas distintas, a não ser que seja ignorado aquele procedimento de checagem desse nível de acesso. Então, para eu poder fazer isso acontecer, eu vou aqui, ó, duplicar companhia, company, duplicar, deixa aqui company 2. E dentro aqui da minha própria consulta, eu tenho que trazer essa outra etapa aqui, que é essa etapa onde ele faz a consulta no Bing. Vou criar uma nova etapa aqui, fx. Veja só que ele trouxe o nome Chops exatamente com referente à etapa anterior. Por mais que apareça a navegação, Chops na verdade é um readout que ele faz dentro da navegação aqui por dentro do serviço web. Então eu vou utilizar esse Chop aqui, vou colar aqui, ó, de vezes C company, deixa aqui, vou escrever Chops.
do mesmo jeito aqui, ó, Chops. E aí ele vai fazer agora pesquisa dentro de Chops. Só que Chops não está fora de Company 2, ele está dentro da própria Company 2. Então se eu clicar aqui, ó, do lado de fora, ele consegue agora trazer os dados dentro desse daqui. Eu já trouxe automaticamente como web page aqui quando eu dei o enter, mas eu podia muito bem tirar aqui no editor avançado, pegar esse web page aqui para ele fazer exatamente o mesmo resultado. Pronto, tá aqui. Então essas são as duas formas de você pode resolver o problema desse firewall, ok? Se gostou dessa dica, compartilha, curta aqui para a gente poder fazer mais vídeos como esse, beleza pessoal? Abraço e até mais.